Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa vamos continuar falando sobre os tempos verbais e por que eles são tão importantes para termos uma escrita enriquecida em coerência narrativa, clareza e com isso dar mais intensidade e profundidade para a narrativa. Gente, muitas vezes a gente não se toca, não percebe ou muitas vezes não quer admitir, mas usar tempos verbais diferentes enriquece e sofistica muito a narrativa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tempo verbal que é o terror na vida de muitos escritores iniciantes. E qual é esse tempo verbal? O pretérito mais que perfeito. Isso mesmo, muitas pessoas têm pavor desse tempo verbal, mas eu posso te falar que ele ajuda muito a dar clareza temporal, profundidade, dinâmica e entre outros benefícios para sua escrita. E hoje nós vamos ver um pouquinho de cada um deles aqui. Então, gente, o pretérito mais que perfeito, ele ajuda a dar uma clareza temporal. Por quê? Porque ele descreve uma ação que já aconteceu no passado antes de outra ação que também aconteceu no passado. Isso faz com que tenha mais compreensão e o leitor entenda o que o personagem já passou e o que ele tem que continuar fazendo. Como, por exemplo, essa frase aqui. Ele já terminara o relatório quando a chefe chegou. Ou seja, foi a ação da chefe chegar que mostrou que o funcionário já tinha terminado o relatório. Então, gente, são formas mais corretas e que dão mais clareza para a escrita. Isso faz com que você enriqueça muito a sua narrativa. Eu sempre falo aqui que a gente tem que usar verbos, advérbios, adjetivos e até mesmo pronomes de uma forma correta, certo? Então, quando você usa tempos verbais diferentes e você pega o pretérito mais que perfeito e você adiciona na sua escrita, você está colocando enriquecimento na sua narrativa. Por isso é super importante você entender todos os tempos verbais e saber como utilizá-los corretamente. Outra coisa bem interessante do pretérito mais que perfeito pode te ajudar a dar mais profundidade narrativa. Isso faz com que você consiga detalhar melhor cada evento, ação ou conflito que o seu personagem já viveu no passado. Isso também, gente, ajuda a fazer uma conexão entre passado e presente, fazendo com que você entenda muitas vezes o que está acontecendo com o seu personagem no presente e por que ele passou por todo esse processo, porque muitas reações muitas vezes são do passado. Isso ajuda também, gente, a você conseguir a não deixar a história muito monótona. Eu sempre falo aqui que vocês têm que entender a diferença entre nostalgia, coerência e não deixar uma história cansativa, correto? Então, quando você usa o pretérito mais que perfeito em algumas situações da sua história, você vai conseguir dar mais dinâmica para ela, fazendo com que ela flua de uma forma mais rápida, até muitas vezes, e com mais clareza. Porque quando você consegue trazer flashbacks do passado para o presente do seu personagem, fazendo com que ele já viveu certas situações, com que ele já viveu certos acontecimentos e isso se reflete no presente, faz também uma conexão entre o passado do seu personagem com o seu personagem do presente. Isso também ajuda com que o seu personagem cresça com a história vai evoluindo, porque o seu objetivo como escritor é trazer um amadurecimento, um autoconhecimento ao seu personagem, e ele só vai conseguir fazer isso ao longo dos capítulos, ao longo da sua narrativa, correto? Então, quando você usa o pretérito mais que perfeito, você está enriquecendo esse comportamento nele. Então é muito importante você usar isso para trazer mais profundidade à sua narrativa, para conseguir fazer com que o seu personagem entenda também o que está acontecendo ao redor dele. Um exemplo muito legal de profundidade usando o pretérito mais que perfeito é esse aqui, ó. Quando ela entrou na velha casa, lembrou-se de todas as vezes que passara ali o verão de sua infância. Então, gente, são acontecimentos que faz com que o leitor
comece a relembrar certas situações. Isso é profundidade narrativa. E aí é onde eu quero que você entenda e você comece a melhorar a sua narrativa, a coerência narrativa e enriquecer ela usando tempos verbais diferentes. Entre eles, o pretérito mais que perfeito. Outro benefício muito interessante que pode ser usado também com o pretérito mais que perfeito, reflexões e profundidade emocional. Por que isso? Porque quando você descreve a história com mais detalhes e você traz um momento em que o personagem começa a repensar e pensar e muitas vezes analisar o que aconteceu no passado, você consegue trazer uma memória afetiva muitas vezes para o personagem e isso se reflete no que o leitor está lendo. Então, gente, é muito importante isso porque consegue trazer mais sentimentos e mais memórias que aconteceu no passado, com ações que aconteceram no passado, em um determinado momento da vida do seu personagem ou personagens, e isso vai se refletir no presente. Como eu dei o exemplo da profundidade narrativa, é a mesma coisa aqui, é uma profundidade emocional, porque o personagem vai estar vivendo momentos com mais intensidade e assim o escritor, autor, vai conseguir narrar com mais detalhes tudo que está acontecendo na cena, fazendo com que o leitor entenda e compreenda todas as cenas, ações e acontecimentos que os personagens estão vivendo. Então, gente, é muito importante isso. É muito importante entender tudo que o personagem está vivendo. Muitas vezes, eu sei porque isso já aconteceu comigo, quando a gente começa a escrever, a gente quer trazer um tom para a nossa narrativa. Entretanto, muitas vezes o personagem está querendo trazer outra. E o autor tem que ter essa sensibilidade, muitas vezes, de entender até a própria escrita que ele está escrevendo e mudar muitas vezes o conceito da história. Por isso que é importante entender os tempos verbais e conseguir aplicar cada um deles, fazendo com que você consiga também muitas vezes aprender com o seu próprio personagem. Um exemplo bem interessante que a gente pode colocar aqui sobre profundidade emocional é que, ao rever fotos antigas, ele percebeu o tempo que desperdiçara com ressentimentos. Vocês entenderam aí, então, gente? É isso, porque quando ele começa a analisar as ações ocorridas ao passado, acontecimentos ocorridos ao passado, começa a trazer uma mensagem, o porquê que eu fiz isso, em vez de ter feito isso. E isso ajuda muito o leitor a entender o que o seu personagem está vivendo. E usando tempos verbais corretamente faz com que você consiga trazer esse tipo de emoção, comportamento, profundidade, coerência narrativa, clareza temporal e muito mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Também não quero que você se assuste comigo, porque eu vou trazer muitas coisas interessantes aqui para ajudar cada dia mais você na sua escrita, na coerência narrativa que eu falo aqui desde sempre. E o que eu quero, gente, é que você realmente cresça como profissional, como autor e que você tenha sucesso na sua jornada literária. Outra coisa, como eu já falei a semana passada, sempre se informe sobre autores que gostam de usar esses tempos verbais que você quer saber mais. Então leia livros que tragam esse tempo verbal. Procure livros que tragam tempos verbais do presente, passado, pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito, entre outros. A gente vai ver todos eles aqui toda semana, mas eu não consigo trazer todos os detalhes específicos de cada tempo verbal. É muita coisa. Claro que eu estou fazendo um curso com um manual, aonde vai ser oferecido online para ajudar você, que vai ter muito mais. Entretanto, gente, o que eu quero aqui é trazer toda semana dicas para ajudar você a cada dia desenvolver melhor a sua escrita. Continue me acompanhando e teremos muitas novidades logo em breve. Ah, e não esqueça que a Anne e o Grupo Hoffman Litera têm 2 concursos em aberto. Se você ainda não publicou o seu primeiro livro, tá aí a sua oportunidade de publicar o seu primeiro e-book. A publicação vai ser gratuita, serão 10 selecionados, então corra que ainda tem tempo.
É por pouco tempo, gente. Daqui a pouco vai estar finalizando as inscrições e também tem um concurso de suspense. Se você adora escrever contos de suspense, também entre no site www.grupohoffmanlitera.com.br, onde você vai entrar na aba concursos literários e você vai ter todas as informações. Gente, você não pode perder essas oportunidades para ajudar ainda mais na sua carreira. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho todos os dias com dicas de cinema, literatura e muito mais. Eu te vejo a semana que vem. Tchau, tchau!